Boa noite a todos. Esse tema, o Espiritismo não produz santos. Foi uma solicitação de uma pessoa aqui da doutrina espírita que nos perguntou em relação aos santos que existem na Igreja Católica, aos santos que existem no Candomblé, na Umbanda, e na ausência de santos entre os pentecostais evangélicos, e como o Espiritismo se coloca em relação a esse assunto. Ou bem, o Espiritismo não produz santo. Essa frase está no livro de Amália Soler, que nós temos estudado, como já falei, nos últimos meses. E analisando o Espiritismo, o efeito da doutrina espírita na Europa, depois que foi a doutrina apresentada por Allan Kardec na França, muitos se posicionaram, e os que estudaram o Espiritismo disseram isso. Só fala mal da doutrina espírita o cientista que está colocado no mundo como cientista leviano, que não estudou os fenômenos que foram estudados por Allan Kardec, ou as religiões tradicionais que automaticamente julgam e condenam toda e qualquer ideia que venha da doutrina espírita. O Brigadeiro Monteiro já falava sobre isso, que ele lamentava muito, lhe doía muito, homens de várias profissões que não se prestaram a estudar a doutrina espírita, fazendo ridicularização desse material. E de outro lado, as religiões tradicionais, os católicos e os pentecostais, que foram protestantes, que deixaram o catolicismo, mas mantiveram a mesma ideia sobre o produto que Allan Kardec colocou à disposição no século XIX para os pensadores livres daquele momento do positivismo, grande momento de amadurecimento intelectual da humanidade terrena. De lá para cá não mudou muito. Os padres e os pastores continuam condenando em suas igrejas o Espiritismo. E os cientistas que não estudaram o Espiritismo continuam ridicularizando a doutrina espírita. E agora nós fomos convidados a falar sobre isso. O catolicismo produziu no mínimo 365 santos. Para cada dia do ano tem um santo que você pode se devotar a ele. Por último, a nossa irmã Dulce, no dia 13 de agosto, foi canonizada como santa. E agora já estamos percebendo o número crescente de fiéis que vão produzir as promessas e vão pagar as promessas em função dessa santa. Em relação ao Espiritismo, que nós respondemos para a pessoa e falamos que hoje falaríamos desse assunto de forma oficial e gravada, o que nós falamos foi o seguinte: o Espiritismo nos ensina que ninguém é santo.
Nem Jesus aceitou o papel de santo. Quando os bajuladores foram a ele para falar da sua bondade, ele disse: não, bom só Deus. Diante de tudo isso, Allan Kardec, como um grande indagador das questões espiritualistas, ele perguntou às entidades venerandas, e as perguntas foram feitas e as respostas foram dadas em O Livro dos Espíritos, obra básica da codificação espírita. E aí? Os santos existem, não existem? Como é que está a nossa relação com os protetores? Para a gente resumir o que Allan Kardec concluiu das respostas e das perguntas sobre esse assunto, é que é o seguinte: santo, pureza, amor, só Deus, como disse Jesus. Deus é o nosso Criador, é nele que tudo começa, é nele que tudo funciona e é para ele que todos nós nos voltaremos. Jesus, quem é Jesus? É um espírito que galgou a escala espírita e atingiu a condição de espírito puro. E todos os espíritos puros, como todos os demais, até os inferiores, estão submetidos à lei do trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Tem que trabalhar para progredir ou vai trabalhar até para prejudicar. Mas tudo é trabalho, conforme a condição em cada um se encontra. E Jesus disse: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Nós trabalhamos até hoje. E Jesus recebeu de Deus, segundo a doutrina espírita, o papel de governador espiritual do planeta Terra. Cada espírito puro de grande elevação recebe tarefas grandiosas. E Jesus recebeu a dele. Quanto mais evoluído o espírito, moral e intelectualmente, mais responsabilidades ele assume. Então Jesus, ele recebeu a tarefa de coordenar o processo de evolução da escola Terra, recebendo mais de 30 bilhões de espíritos que precisam usar desse planeta nesse momento em que o planeta está aqui na fase recém-saída do mundo primitivo e adentrando a fase de provas e expiações e já numa transição para mundo de regeneração. A ciência da Terra já mostra há muito tempo que o planeta Terra não sobreviverá muito tempo. Daqui a alguns milhões de anos, o planeta vai desaparecer. Como tudo que é material não é para sempre. Corpo material nenhum é eterno. Todos se desmontam, se desmancham para formarem outros mundos. Isso a ciência do planeta Terra já vem dizendo, mas o Espiritismo afirma que é verdade. Muito boa a percepção da ciência, porque nós só vamos usar esse planeta até a fase da regeneração, nós que estamos aqui matriculados nesta escola. Mas existem 8 bilhões de espíritos que já estão na fase da regeneração e estão aqui ocupando o papel de espíritos protetores. A Igreja Católica
apoiada agora pela Igreja Pentecostal, dizem que só existem 3 programas de proteção do mundo: Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo. E menciono aquela passagem bíblica do Novo Testamento, do dia de Pentecostes, que aconteceu aproximadamente no mês de maio, em que vários apóstolos falavam em línguas estrangeiras e viam línguas de fogo caírem do céu, e aquela narrativa foi usada para dizer que existem assim 3 programas de proteção: Deus Pai, Deus Filho e esse que foi chamado de o Santo Espírito ou Espírito Santo, uma presença marcante de uma força energética que seria a proteção de Deus diretamente ligada aos homens que vivem na terra. E essa ideia prevalece até hoje. Para a doutrina espírita, essa ideia é arcaica, mas verificamos que tanto os padres como os pastores que representam essas denominações, que nos criticam de forma veemente, sem respeito, eles falam o tempo todo que nós só seremos salvos, só seremos protegidos, só teremos nossos problemas pessoais resolvidos, sejam eles quais forem, os pequenos ou os grandes problemas no dia a dia, se houver a intervenção do Espírito Santo. Então o Espiritismo vem para dizer que o Espírito Santo não é uma pomba da paz simbolizada, ou aquele símbolo que a igreja apresenta nos seus cultos e rituais. O Espírito Santo, ou Santos Espíritos, são esses 8 bilhões de almas que estão aqui no planeta Terra, fazendo o papel de protetores de todos nós. Isso vai desde um espírito simples, um familiar que já desencarnou, uma mãe, um pai, um irmão, alguém que não é um santo, mas está numa condição de espírito protetor, simples e direto. E esses espíritos fazem parte da primeira equipe desses 8 bilhões que estão próximos a nós. Tivemos uma manifestação mediúnica na nossa sessão de domingo passado na Sociedade Espírita Regeneração, de um espírito ligado à equipe de André Luiz, falando-nos isso, nos lembrando algo que está lá na codificação espírita, para que a gente procure ficar mais em paz, mais tranquilo, em oração e vigilância, porque os nossos irmãos protetores imediatos, os espíritos simpáticos a nós, e principalmente os familiares e amigos, são os que vão ter acesso mais rápido para nos ajudar nas questões do dia a dia, das mais variadas questões. E a recomendação foi essa: fiquem em vigilância, se tranquilizem, para que os próprios protetores pessoais mais próximos possam nos dar inspirações, nos colocar em reflexões, nos transmitir energias que vão nos manter revigorados para o bom enfrentamento das provas e expiações que não poderemos evitar, porque os espíritos não têm autorização nenhuma, nem Deus tem, nem muito menos Jesus. A programação divina é essa. Todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações temos que fazer as experienciações, as provações que nós escolhemos para esta encarnação. Assim como o aluno que vai à escola, ele tem que passar por vários testes, por vários estudos de várias matérias. O pai e a mãe, que são os grandes protetores dos filhos, não vão lá na escola pedir ao professor, o diretor da escola, para dizer: não aceito
que você coloque meu filho para estudar e depois faça testes e avaliações. Isso é muito difícil. Ao contrário, os pais comuns do mundo fazem questão de que os filhos se submetam aos estudos e que se submetam às avaliações, porque percebem que estas provações, estes testes, estas avaliações serão fundamentais para o crescimento intelectual, principalmente dos filhos, no processo da educação. Do mesmo jeito, os espíritos protetores mais próximos não vão nos retirar dos testes e das provas que nós precisamos passar. Aí, alguns alunos nossos dizem, quando sabem que existe a proteção espiritual: olha, não seria possível que os bons espíritos nos ajudassem na hora das provas, dos testes? E nós respondemos: de jeito nenhum. Seria uma fraude se os espíritos protetores começassem a responder por nós. É aquela mesma situação que o professor fica indignado quando manda uma tarefa para casa, em vez do aluno se esforçar para fazer, aí vê que alguém da família respondeu. Quando a tarefa chega nesse nível, na nossa escola a gente joga fora, a gente rasga, porque o pai, a mãe, ou quem quer que seja, irresponsável, em vez de deixar o aluno mostrar o que ele sabe ou o que ele não sabe na tarefa de casa, para que os professores percebam no planejamento o que eles precisam fazer para ajudar aqueles alunos, aquilo tudo é jogado fora, porque alguém na casa respondeu, com medo. Ah, mas se responder errado, o professor vai brigar, o professor vai brigar. Essa é uma ignorância estúpida que os pais fazem até hoje. Aqui eu brigo mesmo com os pais, aqui ó, nesse local com eles, quando fazem isso. Vocês estão sendo estúpidos. É preciso que os alunos façam a tarefa por conta própria, que pesquisem, que sejam autodidatas, e quando eles trouxerem a tarefa, a gente vai pegar a tarefa, vai passar aqui horas e horas analisando cada aluno, para ver onde ele está precisando de ajuda. Mas se vem a tarefa respondida, ó, perdemos o tempo, é tempo jogado fora. Agora mesmo nós estamos tendo esse problema, mesmo à distância, tem pessoas que estão respondendo para os alunos, e alunos que precisam de estudar mais, precisam ler, precisam escrever, mas tem lá alguém da família que está fazendo pelo aluno e mandando pelo WhatsApp para a gente. Eu já anotei isso na reunião, isso é um crime. Assim que voltar às aulas, esse pai e essa mãe vai receber a maior bronca da minha parte, porque é um criminoso, uma criminosa. Quer proteger o aluno? Não é desse jeito. Os espíritos protetores, da mesma forma. Então, se você tem uma prova para fazer, estude bastante, faça tudo o que foi proposto. Aí no dia da prova, se você está agitado, porque nós temos agitação, com medo de esquecer, aí sim faça uma prece, peça ajuda aos protetores e eles vão dar ajuda. Que ajuda é essa? Responder por você? Não. Vai tentar lhe tranquilizar, já que você buscou ajuda, para você deixar de ansiedade, e agora você vai ter o cérebro tranquilo, a lucidez mental, para se lembrar do que você estudou. Aí os alunos daqui falaram: tio, quando vai no dia da prova, reza, tio, que sabe que a gente tinha ligado ao espiritismo, as orações, reza. Eu falei: para quê? Para acertar a prova. Mas você estudou? Mais ou menos. Eu falei: não, a gente só vai lembrar na hora da prova, e o protetor espiritual só vai conseguir nos dar lucidez mental para a gente lembrar o que a gente estudou. Então não faça essa confusão de você não estudar, não se esforçar e querer que o espírito protetor resolva o seu problema. Isso é falso. A doutrina espírita é categórica, isso é falso. Não pode ser assim. E depois dos espíritos protetores mais próximos, nós temos vários outros espíritos, conforme o grau de elevação, com várias responsabilidades dentro desse contexto. É igual numa escola. Numa escola você tem várias equipes, tem professores de diversas matérias, tem coordenações para cada equipe, tem supervisões, tem direções.
Então, existe uma hierarquia de pessoas preparadas para dar o suporte de acordo com a condição de cada um. Se aqui na Terra já é assim, no mundo espiritual não menos o é. Mas os espíritos protetores existem sim, não para nos livrar das provas e dos testes, como a mãe e o pai não podem ir lá para a sala de aula para fazer a prova no lugar do filho. Tem que incentivar o filho para estudar bastante, para chegar preparado no dia da prova. E faça uma oração, para ter calma, para se lembrar do que estudou. Porque o nosso cérebro não nos engana. Quando a gente estuda mesmo para valer, leva a sério com a responsabilidade, fica tudo registrado no nosso armazém cerebral. Aí quando vem a prova, vem o teste, aí a gente, com calma, pedindo a Deus proteção, Deus não vai responder, mas você vai ter tranquilidade para se lembrar de tudo que você estudou. Aí o aluno que não estuda de jeito nenhum, aí vai fazer oração, vai procurar uma reza, vai procurar um feitiço, vai procurar um passe espírita para poder tirar boa nota na prova. Isso não existe. Isso não existe. Os espíritos não podem fazer parte de fraudes, de propinas, de coisas enganosas. Eles não podem interferir, porque nós dependemos daquilo que nós conquistamos com o nosso próprio esforço. A vida é feita de merecimentos. Aquilo que é do homem, o bicho não toma. É fato. Mas tenha certeza que o que você fez, o esforço que você fez, não ficará em vão. Ele virá naturalmente dentro da lei de causa e efeito. Alguém fala assim: eu quero ser bem sucedido em minha profissão. Ótimo, então se dedique, estude, gaste horas, seja autodidata, aprenda profundamente além daquilo que a própria faculdade ensinou, e aquele conhecimento não ficará em vão. Quando chegar o momento de um teste, de uma prova, de um concurso, seja lá o que for, aquilo vai aparecer e você vai se sobressair naturalmente. Então essa proteção espiritual que o Espiritismo fala é muito racional. Não existe essa história de santos que vão resolver os nossos problemas. Mas tá bom. Aí alguém falou para uma aluna nossa: os espíritas também têm lá seus santos. Tem muita gente que é devota de Bezerra de Menezes, que é devota de Divaldo Franco, de Chico Xavier e outros tantos. Eu disse: quem faz isso é porque ainda está na orientação católica, porque o Espiritismo não produz santo. Chico Xavier nunca foi santo, nem nunca será. Ele será um espírito puro, como eu serei, você, todos nós seremos, dentro de um caminho natural de evolução. E André Luiz nos alerta que esse tanto de santos que a Igreja Católica criou gerou problemas graves para muitos desses que foram canonizados. Aqueles espíritos que fizeram parte da Santa Inquisição, que fizeram parte das cruzadas, de tantos desvios, todos foram canonizados. Todos os papas assassinos foram santificados e canonizados. Tem um dia deles, mas eles não são santos coisa nenhuma. É uma falácia. E André Luiz mostra que aquelas pessoas que ficaram devotas desses personagens que a igreja colocou como santo, eles estão tão maus no mundo espiritual, que quando alguém faz uma prece pedindo apoio a eles, esses espíritos já sofrem mais do que já estão sofrendo pelas irresponsabilidades cometidas em nome de Deus e de Jesus, a ponto que os espíritos protetores precisam, por misericórdia, retirá-los do foco onde as preces e os pedidos irão. Porque cada pedido para uma pessoa que é tida como santa pela igreja, que não é santa coisa nenhuma,
faz um tormento na vida desse espírito. Então o Espiritismo é muito claro, ele não produz santos. O que o Espiritismo produz é um nível de consciência, e por isso a gente precisa estudar bastante o Espiritismo, que nos mostra o seguinte: nós somos todos espíritos imperfeitos, estamos muito longe da santidade, mas a santidade, a pureza é a nossa meta. Nós já nos emocionamos com a possibilidade de sermos espíritos melhores, mas para sermos melhores teremos que trabalhar isso no dia a dia da nossa existência, todo dia. Como é que é o seu dia a dia? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, o que é que você pensa? Quais são as suas prioridades? O que é que você fala com as pessoas? Quais são as palavras que você escolhe para falar com as pessoas? Quais são os seus atos, desde os atos que todos veem, ou aqueles atos íntimos, aquelas coisas que só nós e Deus sabemos? Então o Espiritismo não fabrica santos, mas fabrica pessoas com esse nível de consciência, de que precisam se melhorar, e que precisam trabalhar muito, não é pouco não, muito, para romperem o egoísmo, essa grande chaga que faz com que a nossa sociedade não seja feliz, cada um pensando só em si, ou só nos seus, ou só na sua família, e o resto que se dane. É um grave problema, é um câncer espiritual que nós temos que vencer. Quem é que está tratando desse câncer? Onde é que está a faculdade, o hospital, a escola que está nos ajudando a vencer esse problema? Mas o Espiritismo é claro em dizer: e quando formos egoístas, orgulhosos, não esperemos paz e tranquilidade. Vamos pensar que do jeito que nós somos, já vamos desfrutar de uma vida sem problema algum, sem teste algum. Ao contrário, quanto mais imperfeitos, mais os espíritos bons vão fazer o possível para que a gente se coloque em situações igual um bom professor, uma boa faculdade faz. Aprofunda ao máximo o conhecimento, exigindo o máximo de atenção e de estudo do aluno, para que ele realmente aprenda e resolva o problema e se torne uma pessoa eficiente. É exatamente assim que funciona. Chico Xavier, santo para quem? Só para quem está no Espiritismo iludido, uma ideia de santidade da Igreja Católica. Chico Xavier foi um espírito onde ele mesmo recebeu mensagem psicografada por Emmanuel, que quando foi comandante do exército romano, quando ele prendia com aquela grande força dos exércitos romanos os mais fracos, o que é que ele fazia com os mais jovens, para não lutarem contra ele depois? Ele escalpelava, escalpelar isso aqui, arrancar o couro cabeludo completo e cegar, para que aqueles depois não se voltassem contra eles. Chico Xavier ficou exatamente assim, escalpelado, cego. Mas onde é que a gente admira Chico Xavier? Porque ele compreendeu a sua fraqueza. E compreendeu por quê? Porque quando ele tinha filho pequeno e era comandante, um dos seus filhos foi raptado pelo exército inimigo. E esse que foi raptado se transformou num soldado de um outro país que lutava contra Roma. E a maior luta desse comandante, que foi Chico Xavier, foi destruir o inimigo, porque raptou o seu filho. Mas ele próprio não percebeu, com o seu ódio, que um dos soldados que ele raptou de volta de um grupo inimigo, dentre eles estava o seu próprio filho. Foi então que ele pesquisou e percebeu que um dos que ele mandou escalpelar e cegar foi o seu próprio filho. Foi tomado de um arrependimento terrível, de uma dor incrível, e ele se comprometeu em modificar tudo aquilo.
teve reencarnações reajustadoras, expiatórias, e agora ele veio para ser esse médium espírita, convidado por Jesus para aproveitar o seu arrependimento e para se transformar num modelo de transformação moral. Chico Xavier não é santo, mas ele é respeitado pelo esforço que ele fez. Allan Kardec então conclui, quando alguém diz assim: quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita não é santo, mas é alguém que se esforça todos os dias para ser uma pessoa melhor, que reconhece suas fraquezas, suas imperfeições, não julga a imperfeição alheia, mas trabalha todos os dias em silêncio para combater em si as deformidades que carrega. Esse é o verdadeiro espírito. Se alguém quiser ser santo no espiritismo, que seja essa pessoa que se esforce bastante para domar suas más inclinações, para deixar de ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, que tente aprender com Jesus a ser humilde e manso de coração. Aí você pode dizer: está o verdadeiro cristão, está o verdadeiro espírito. Porque foi exatamente isso que Jesus ensinou aos seus apóstolos na última ceia. Quando aquela vaidade surgiu, Jesus dizendo que ele já estava indo embora e os apóstolos principais queriam tomar o lugar dele, Jesus chamou a atenção de todos e disse-lhes: olha, se vocês quiserem ser o maior nos céus, quer dizer, espiritualmente, seja o menor na terra, seja aquele mais humilde, o mais servidor, o mais trabalhador. Então, gente, respondendo em parte esse assunto amplo, para quem nos perguntou sobre o Espiritismo e os santos, a igreja comete um grande engano ao fazer isso. Um grande engano. Nossa Senhora é maravilhosa? Sim, o é, mas ela é explorada financeiramente pela igreja. Agora, no dia 12, ficamos assim observando a ignorância espiritual de quem está homenageando Nossa Senhora, soltando fogos no Brasil inteiro. Então uma santa vai ficar feliz de ver todo mundo soltar foguete? Ela viu quantas pessoas doentes, idosos, nossa cadelinha inclusive quase teve um infarto de Tremonte, achou que ela ia morrer. Aí nós falamos santa ignorância Nossa Senhora. É isso que a mãe de Jesus espera da gente? É essa demonstração de fé? Então as religiões estão enganando as pessoas, e não é de hoje. E o Espiritismo está aqui para dizer que não tem nada de santo, coisa nenhuma. E teve um evangelho que disse que nós fabricamos santos, que a gente fabricou Chico Xavier. Chico Xavier para o Espiritismo, ela vai ouvir essa palestra, ela está sabendo que essa palestra vai para ela. Chico Xavier não é santo coisa nenhuma, um espírito criminoso, mas o mérito dele está nisso, que é exemplo para todos nós. Ele se arrependeu e se propôs a vir aqui reparar, submeteu a todo tipo de atrocidade e desenvolveu o quê? O que é que nós devemos desenvolver para sermos pessoas do bem? A humildade. Não foi à toa, é por isso que causa inveja em todas as outras religiões, porque foi Chico Xavier que recebeu o título do maior espírita do Brasil, e a votação foi de todas as religiões, porque reconheceram nele o quê? A humildade. Alguém que se submeteu à expiação, à provação e à reparação numa encarnação só. Ele nunca disse que ele era santo, nem nunca aceitou. Uma senhora uma vez procurando Chico Xavier falou: ô Chico, você é tão evoluído que você vai direto para o céu. Ele falou: é verdade mesmo. Ela falou: eu sabia, mas espere, eu vou para o céu. É uma sigla, Centro Espírita Umbral. Foi essa a resposta dele. Em nenhum momento ele disse que ele era santo, que ele era superior. Ao contrário, o tempo todo ele disse que ele era o pior. Aqui no nosso caso,
os trabalhos espirituais que nós fazemos, que são muito sérios, nos mostram a mesma coisa. Nós que estamos aqui trabalhando, médicos, dirigentes, todo mundo, nós somos espíritos que temos muitos crimes cometidos em outras encarnações que não reparamos ainda, mas nós aceitamos vir na condição de espíritas, porque o estudo espírita nos incentiva a trabalharmos para sermos pessoas melhores, para ficarmos todos os dias muito preocupados com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente faz. Então, se alguém quiser ser santo no Espiritismo, que dê esse exemplo de um Chico Xavier, de muita humildade, de muito serviço e muito trabalho. Parar de queixar, parar de reclamar da vida, parar de blasfemar. Os nossos companheiros de outras religiões, eles vão perceber com o tempo, eles dizem que não tem encarnações, mas tem sim, eles vão ver isso. Temos várias encarnações, até a gente amadurecer o senso moral, até a gente aprender que só tem um jeito de nos tornarmos pessoas melhores, é investindo no nosso autoaprimoramento. Não tem negócio de que aceitou Jesus como Salvador, que Jesus morreu na cruz, está todo mundo salvo. Isso é balela, é falácia, é enganação. O Espiritismo é muito claro sobre isso, sem afetar ninguém, e isso ofende os outros que ficam pregando essas coisas. Jesus, ele veio pedir a gente, para a gente se tornar pessoa do bem, para a gente amar, para a gente perdoar. Foi essa a luta que ele pediu. Ele não falou assim, me aceite que automaticamente você vai para o céu numa única encarnação. Então o Espiritismo tem que ser muito claro para dizer isso, e aqui nós estamos para dizer isso, muito seriamente, com muita simplicidade, sem rodeios, e quem viver verá. Então as religiões que quiserem continuar a explorar a fé alheia, que continuem, mas o Espiritismo vai continuar dizendo, vocês gostem ou não, isso tudo está errado, não tem negócio de santo coisa nenhuma. O Espírito vai se tornar puro um dia sim, todos nós vamos, como Jesus falou, nenhuma das minhas ovelhas irá se perder, mas isso tem um caminho longo, de várias existências, em vários mundos, até chegarmos à condição que Jesus chegou, de espíritos puros. São essas as palavras que as pessoas sempre vão ouvir da tribuna espírita. Não queremos brigar com ninguém, mas nós também não somos covardes. A gente tem coragem de dizer, vocês estão equivocados e estão enganando multidões, porque as coisas não são assim. Mas não tem problema, continue enganando, continue xingando o Espiritismo à vontade. É uma questão de tempo e todo mundo vai amadurecer e vai entender que a lógica é essa. A verdade é uma só. Não adianta que ninguém querer ser dono da verdade temporária. Aguarde. E aqui até mesmo quem está no movimento espírita, que tem dificuldades para entender isso, a resposta serve para todo mundo. Então quem se achar dentro do movimento espírita e achar porque está numa doutrina que tem explicações profundas e claras sobre temas que as outras religiões não alcançam, isso não nos garante a santidade, porque às vezes alguns espíritas ficam fascinados, acho que porque estão estudando espiritismo, ou pregando espiritismo, estudando sei lá o que, que são pessoas melhores do que os outros, e não somos. A gente aqui diz claramente, porque a gente percebe que as pessoas que Jesus convidou para esse momento do Espiritismo, esses primeiros 100 anos, ele convidou os piores espíritos, os mais rebeldes, e deu a eles a oportunidade de reverem suas posturas. E então hoje os espíritas somos nós, desse jeito. Então se alguém, como espírita, quiser se apresentar para o público como santo, está também cometendo um grande equívoco, está em processo de fascinação, porque não é isso que o Espiritismo nos ensina. E para concluir, o que a Amália Soller nos pede é isso, que a gente estude, medite bastante nas obras qualificadas por Allan Kardec, e essas obras vão nos tirar de qualquer tipo de ignorância e jamais ficaremos por aí fazendo papel de pessoas fascinadas. Vamos ao contrário, todo dia ter a responsabilidade de entender
E a gente precisa melhorar, e não é pouco não. Não é pouco não. E nós somos os trabalhadores da última hora, o último milênio da transição planetária. É a última oportunidade que nós estamos tendo. Já tivemos muitas encarnações e fizemos tudo o que a gente queria, mas agora chega. Ou a gente acerta, ou nós vamos estar entre aqueles que vão ser exilados desse planeta, para recomeçar tudo de novo num planeta mais próximo. É isso aí que, dentro das profecias da Bíblia, que o Espiritismo nos explica. Quem viver, verá. Obrigado a todos pela respeitosa atenção.